A gente vai começar o capítulo 16, né? A gente terminou o 15, que falava da sintonia mediúnica, e mostrou alguns aspectos muito interessantes, né, que envolvem a relação do médium, né, com a espiritualidade ao seu redor, com o mundo espiritual, e também que isso se reflete naqueles que pensam que não tem qualquer tipo de mediunidade, né? Que é aquela coisa que muitos pensam que só existe o médium, aquele que dá comunicação, que psicografa, e todos, mesmo que aparentemente não demonstrem nenhum contato com o mundo espiritual, são médiums de várias formas diferentes, se relacionam tanto com o mundo carnal, né, encarnado, quanto o mundo espiritual, com a mesma intensidade daquela médio ostensivo que todos veem nele uma supermediunidade. E agora, provavelmente, ele vai trazer todo esse contexto que ele expôs anteriormente para o contexto da reunião espírita. Alguém quer ler? Não, ler não, mas eu queria comentar uma coisa com vocês antes. Eu queria saber se vocês concordam. Nessa teoria que todos somos médios, né? Como a gente está no meio do mundo, entre os dois mundos, né, os desencarnados e os desencarnados, acho que aí vem a palavra mediunidade, né? Estar no meio entre aqueles desencarnados e aqueles que estão encarnados. O que você coloca nessa posição, Ismael e Silvio? Ou os demais? Rômulo, na verdade, eu não entendi qual foi a colocação. Eu entendi a ideia, mas qual foi a colocação? Todos nós somos médios. Isso. Todos nós, é porque a minha internet está muito ruim, mas vamos lá. Todos nós somos médios, porque a gente está no meio dos desencarnados e dos encarnados. Então, a mediunidade está, no caso, vem a palavra, a origem da palavra mediunidade, está no meio, entre tanto os desencarnados e encarnados. Então, todos têm, como estava falando aí, a mediunidade. E como todos nós temos talentos que devem ser exercidos. E tudo que a gente tem pode ser aprimorado, inclusive a mediunidade. Por isso o estudo, assim que eu vejo. Sim. Eu concordo, só acrescentaria, né? Porque eu não colocaria a gente no meio de um do outro. Eu acho que a gente faz parte dos dois simultaneamente, né? Na verdade, acho que a ideia de ser médio, como a gente tivesse ali, né? Voltando até o título do filme, né? Tudo no mesmo lugar ao mesmo tempo. Nós estamos tanto no meio encarnado, né? No mundo encarnado, como no mundo espiritual, de uma forma entrelaçada que nós mesmos não percebemos. Então, a gente pode até dizer que a gente está no meio dos dois, mas, assim, eu descreveria mais como, na verdade, a gente está simultaneamente nos dois, a gente não está entre os dois ou no meio dos dois, mas, assim, a gente faz parte o tempo todo, tanto do mundo encarnado, sem nunca sair do mundo espiritual. São só pequenas nuances de dimensões, que aí fica muito complicado, que eu não saberia explicar porque eu não sei mesmo. Mas eu diria mais assim. Mas eu concordo contigo que todo mundo é médico e está nos dois tranquilamente. Eu também concordo, né, com o Rômulo. Vejo também essa visão do médium como ponte, entendo também a questão do Silvio, né, eu acho que elas são complementares, mas, e é importante a gente entender também a mediunidade como uma predisposição, né, eles falam assim, uma predisposição psicobiofísica. A pessoa, ela nasce com determinadas características, que elas são mais ostensivas, né, então, todos não são iguais em determinados aspectos, todos têm pontos que são mais fortes na mediunidade intuitiva, um aspecto da clarividência, tudo está de acordo com a missão dela. É como se fosse assim, uma pessoa nasce como um Bolt. Ele já, né, aquele atleta, né, que ganha tudo que é prova, ele já nasceu com uma predisposição orgânica
né, aquela altura, a estrutura muscular, que predispõe ele a uma facilidade para exercer o atletismo. Claro que é muito, muito, muito treino para ele se tornar quem ele foi. Aí, por exemplo, vamos pegar uma pessoa de, sei lá, 1,60 m, 1,5 m, né, 1,55 m para ser. Ela pode correr, mas dificilmente, por exemplo, ela pode se tornar um atleta olímpico de velocidade em 100 metros, né? Por mais que ela tente, se esforce, porque as suas características orgânicas, elas não permitem, por exemplo, chegar nesse nível para competir com o Bolt. Por mais que ela se esforce, porque há uma predisposição, mas ela pode se tornar, aquela pessoa de 1,55 m, o melhor dentro das características dela, que é o melhor dentro das características dela. Essa ideia é essa, né? Então, não é todo mundo igual. Esse é um ponto que cada um tem as suas características e alguns vai vir com uma facilidade muito grande, alguns aspectos, outros não, sabe? Então, sim, é possível desenvolver, mas cada um dentro das suas características. Uma pessoa, né, essa de 1,55 m, ela pode começar a tentar o salto em altura, mas por essas características ela vai ter um limite. Então, é, é importante compreender essas variações, porque às vezes a pessoa ela coloca um patamar que ela vai ser inalcançável e ela vai se frustrar e pode acabar caindo em processos seus de ficar presos em questões, por não entender a dinâmica, ela pode cair em conchas de realidade e fica preso lá, sabe? Querendo chegar num ponto, enquanto os mentores falam assim, olha, o seu canal que a gente conversa é por um outro tipo. Então esse é um ponto que interessante também relatar com relação ao desenvolvimento mediúnico, sabe? É assim que eu vejo. Obrigado. Muito bacana. A gente Obrigado. pode até colocar Perfeito. essa predisposição, essa predisposição seria responsável pela diferenciação, digamos assim, do grau de mediunidade apresentado no encarnado, né? E ela vem ainda antes de nascer, há toda uma programação, de acordo com a missão da pessoa, como é que vão ser essas predisposições, sabe? Então isso serve para explicar para a gente, né, por que tem um médium tão, assim, chamativo, né, a gente pode dizer assim, né, e um tão mais humilde, mas com poucas capacidades, né? Então seria essa capacidade amoldada de acordo com a missão. Mas, assim, na colocação do Rômulo, era a questão de todos terem mediunidade, né? Então, todos têm uma determinada mediunidade, mesmo que imperceptível. E a diferenciação vai ser por essa capacitação, digamos assim, orgânica, que é feita já na preparação do reencarne de cada um. E eu achei essa colocação tua às vezes a gente projeta uma coisa, eu quero ver, eu quero falar, eu quero escrever, e acaba se frustrando. Isso é muito comum em quem lida com frequência com médios muito extensivos, automaticamente, mesmo inconscientemente, ele desenvolve esse desejo de desenvolver alguma capacidade também. Mas eu anotei aqui que tu começou a reunião fazendo bullying com os baixinhos, hein? Oi, gente, não, ele pode se tornar o melhor, né? Gente. Vamos lá, gente. Eu posso ler? Por favor. Será um prazer inenarrável. Vamos lá. O médium na reunião espírita. A força magnética é puramente orgânica. Pode, como a força muscular, ser partilhada de toda a gente, mesmo do homem perverso. Mas só o homem de bem se serve dela exclusivamente para o bem. Allan Kardec. VRC.
O desempenho da atividade mediúnica desobsessiva apresenta nuances tão elaboradas em sua dinâmica processual que apreciaríamos abordagens mais elucidativas, compatíveis com o nível de entendimento que nós, espíritas, já atingimos no presente momento. Tratando-se de prática mediúnica inserida no contexto doutrinário de muitas instituições, as informações esclarecedoras trazidas pelo querido irmão viriam ao encontro de nossa busca interior incessante, de certa forma, satisfeita com a análise detalhada das obras assinadas por Allan Kardec e dos demais pesquisadores dedicados ao aprofundamento do aspecto científico da doutrina espírita. Lancelin. Muito já se discorreu sobre a mediunidade em seus múltiplos aspectos, e de acordo com o prisma doutrinário, a reunião mediúnica de desobsessão obedece a padrões mais ou menos idênticos na maioria dos centros espíritas. Apesar do amplo empenho, a mediunidade em ação, até este momento, carece de melhor compreensão nos círculos reservados do nosso movimento. Embora sejamos reconhecidos lá fora pelo gosto da leitura e do estudo, em matéria de assistência espiritual mediúnica, ainda convivemos com algumas incompreensões e infundados receios. Entretanto, parece-nos injustificável tanto temor diante dos cuidados direcionados àqueles que se iniciam nessa prática. Em se tratando de um tema abordado por tantos estudiosos, não pretendemos aqui repisar as mesmas teclas. Apenas salientaremos alguns enfoques que acreditamos ser oportunos, quando nos propomos a efetivação da mediunidade, tarefa em campo experimental. Antes, porém, gostaríamos de deixar bem definida a nossa posição particular em favor da prática desobsessiva espírita. Ao se iniciar o processo de educação mediúnica, convém ter em mente que o personalismo não cabe em um ambiente consagrado à promoção do bem. Nessa perspectiva, ao nos reunirmos em recinto em recinto preparado, Isso. é imprescindível que sejamos imbuídos do sentido de compaixão fraternal pelos sofredores de ambos os lados da vida. Aliado a isso, ressalto o entendimento maior de nossa tarefa digna, executada do contexto doutrinatário, maneira pela qual forjamos os liames de atuação no decorrer do conclave mediúnico. Quando em atividade prática, organizam-se vias de acesso entre os campos mentais dos tarefeiros desenvolvidos e educados nos postulados espíritas, de maneira que a tarefa transcorra em clima de harmonia e bom proveito, criando-se, inclusive, providencial isolamento de áreas mentais mais sensíveis às projeções maléficas intentadas por espíritos contrários ao bem. Emitimos anteriormente considerações sobre o campo mental de ação protetiva. Todavia, existem outros, a exemplo daquele forjado especialmente para atuação em grupo mediúnico. Esse tipo de campo mental tem o objetivo de criar uma psicosfera coletiva de amparo dos médios integrantes da equipe. Seria algo semelhante à união de fios provenientes de várias usinas geradoras de energias, de tal forma que cada uma nessa rede supre e fornece segurança a quem necessite de reequilíbrio. Denominamos tal estrutura campo de segurança mútua, ou somente campo de segurança. Nele se fundamenta a base do auxílio mútuo que os médios exercem uns sobre os outros no transcorrer de uma sessão mediúnica. Em verdade, esse campo sui generis deriva da ação misericordiosa da divindade e tem a sua utilidade máxima dirigida ao grupo de auxílio ao semelhante.
É um campo mental de mútuo amparo, e a chave para a sua efetiva atuação decorre do afeto existente entre os componentes do grupo. André, Oi. só acho que precisa dar uma paradinha que essa parte do campo mútuo é muito importante, é um conceito que é, pelo menos para mim, muito recente, que antes desse livro, na verdade, eu nunca tinha nem suspeitado da existência de um campo mental entre os participantes de uma reunião mediúnica, né, que se aproximassem ou se integrassem para criar uma proteção para o trabalho que vai ser feito. Então, é uma coisa totalmente nova, porque num campo de protetivo, né, para o médio, a gente até consegue entender com até um pouco sem muita dificuldade, né, criarem um campo mental para proteger o médium dos ataques, das suas próprias reminiscências, né, desarmônicas, a gente consegue entender. Mas a ideia de que se faz um campo mental mútuo, né, pegando cada um dos participantes e cria uma unidade ali, protegendo, é uma situação nova e muito interessante, né? Que mostra, né, como a gente está longe de compreender os nuances do trabalho espiritual que envolve cada ação, às vezes, aparentemente simples, que a gente pensa em realizar, né? Então, se a gente trouxer para o nosso momento aqui, com certeza a gente tem um campo desse agindo já quando a gente levanta da cama de manhã e se lembra, hoje tem a reunião, já começa a ligar um com o outro para diminuir talvez uma desarmonia que você está apresentando aqui, ou exacerbando um sentimento maravilhoso que você está tendo ali, para ir tudo isso se integrando em favor da unidade do grupo. Isso, além de complexo, interessante, é de uma beleza impressionante. E eu acho também, né, Silvio, que isso vem ao encontro do que o Ismael falou, das particularidades mediúnicas de cada um. Porque o grupo, ele exatamente complementa o que falta no outro. Então, aquela frase, né, onde estiver mais de um, eu estarei, é porque dentro de um processo sistêmico, essas partes formam tudo, elas complementam, né, dentro das suas particularidades, inclusive de radiação. Então, é bonito mesmo, nesse sentido, o grupo. Continua, alguém quer mais falar? Eu vou falar, acho que o Rômulo ia falar também, Rômulo? Eu vou te ouvir primeiro. Não, esse campo de segurança mútua, ele é muito, muito bacana. Na verdade, é exatamente o ponto que vocês colocaram, né? Eu vou só estar colocando novamente essa ideia, que quando a gente fala, né, campo de segurança mútua, né? Então é cada um auxiliando o outro. E é interessante, né, se o Júlio até puder voltar ali no parágrafo anterior, só teve uma frase que eu achei tão bonita, quando ele fala na frase anterior ali, seria algo semelhante à união de fios provenientes de várias usinas geradoras de energia, de tal forma que cada uma nessa rede supre e fornece segurança a quem necessite de reequilíbrio. Então, a gente percebe que primeiro essa ideia da ligação entre o grupo, que é uma ligação real. Realmente são canais energéticos que vão ser formados, e aqui mais na frente ele vai falar para que o dirigente ele realmente procure no grupo fazer essa ideoplastia de formação de unidade entre todo o grupo para ele se tornar um. Então é bem a ideia da corrente mesmo, né? Um segura, como é que é? Um mantém a mão do outro, né? Ninguém solta a mão de ninguém. Solta a mão de ninguém. É isso. No sentido de que quando um está fraquejando, o grupo ele sustenta. E aí vem também a importância
do grupo da sustentação, a importância de cada um em sustentar a vibração mais alta possível, sabe? E eu achei lindo também essa parte quando ele fala que a união de fios provém de várias usinas geradoras de energia, que é bem isso que a Janine colocou, né? Como se cada um com as suas características, com sua energia própria, ela fornecesse possibilidades de energias diferentes. E aí forma esse campo de proteção. Então aqui entre nós, né, cada um está na sua casa, mas estamos unidos pelos mesmos ideais. Essa ligação é muito importante. Ela mantém toda a dinâmica do mundo maior. E aí eu vou contar a última ideia que eu trago da ciência, né, da física. Por exemplo, o hidrogênio, ele emite vibrações que é própria do hidrogênio, sabe? O oxigênio também emite vibrações que é próprias do oxigênio. O momento em que ela se liga em uma molécula de água, né, o oxigênio e duas moléculas de hidrogênio, as irradiações da água, né, isso a gente mede, é chamado de espectroscopia, é muito mais amplo do que a do oxigênio, a do hidrogênio, eles têm as do oxigênio, tem a do hidrogênio, e tem uma série, gente, aumenta tanto o nível de frequências emitidas da conexão quando forma a molécula água. É uma dinâmica totalmente diferente e muito ampla. Então, no momento que a gente se une, irradia, é uma unidade que é como se fosse uma molécula espiritual que amplia absurdamente a quantidade de energias fornecidas ao mundo maior nessa dinâmica energética, sabe? Eu só Pois é, aí que rapidinho. Eu só lembro de uma vez que eu até compartilhei com vocês a imagem do vórtice como se fossem cordões umbilicais torcidos, né, fazendo essa ligação. Então, essa leitura, o que você fala, Ismael, me lembra dessa imagem. A imagem helicoidal do DNA. legal. Não tinha ligado. Aí que o baixinho fica alto, né, gente? É verdade. Aí que o baixinho fica alto. É É nessa verdade. corrente que nós nos tornamos mais fortes, mais equilibrados, quando um apoia o outro, né? E quando o Ismael fala tudo isso aí, a Janine, vocês, mas ele deixa uma chave para a gente, né? Tem um segredo aí, tem uma chave para fazer isso. Ele escreve aí no finalzinho. Pode voltar lá, segundo a gente estava. Em verdade, né? No final está escrito, é um campo mental de mútuo amparo. E a chave... Vai lá, Janine. Onde está a chave? A chave para sua efetiva atuação decorre do afeto existente entre os componentes do grupo. Gente, isso é fantástico. E lembramos que a gente participa de um grande grupo. Aqui e acolá. Não é só esse grupo aqui, não. É o porteiro, você já passou por ele hoje, né? O menino na rua, né? Derramar afetividade, derramar afeto com efetividade. Acho que é essa palavra que eu quero buscar. A todos. E principalmente aqui, para que a gente possa extrapolar, né? Então, vamos derramar afeto. Porque a gente participa de um grande grupo. Um grupo de amor e de bem-querer. Vamos exercitar isso na nossa plenitude. Vou botar uma musiquinha aqui. Eu não sei se a Janine ia falar mais alguma coisa, eu acho que não, né? Pode falar. Não, eu acho, só aquela lembrança que hoje se diz tanto, né, que durante, de tempos em tempos, se mandam
os mensageiros, né, de acordo com aquela época específica, né? Então, os iluminados, então veio Buda, veio Jesus, e que essa época, que é a Era de Aquário, é em que é o grupo, é o coletivo, né? Então, dizem que esse mensageiro, esse Cristo, esse Buda, seria a força do grupo, né? A força do coletivo. Eu acho isso também interessante com o que foi dito aí. Acho que mais interessante, né? Isso é de uma beleza tão grande quanto tudo que já foi dito, né?